Se você quer um lutador novo, você simplesmente abre a loja digital, insere os dados do pagamento e faz o download. Simples e prático. Mas a surpresa morre ali, no término da compra. Mas, muito antes das DLCs ditarem as regras, o conteúdo extra já estava lá, escondido no código, e esperando para ser desbloqueado porque quem tivesse coragem ou principalmente a informação certa. Nos anos 90, os personagens secretos não eram produtos, eram lendas orgânicas. A divulgação ela não vinha de um trailer no YouTube, mas sim de um parágrafo escondido em uma revista de videogame, do boca a boca sussurrado em fliperamas barulhentos, ou mesmo de nuances escondidas no próprio jogo. Eles podem não ter sido os primeiros, mas Reptile em Mortal Kombat, Akuma em Super Street Fighter 2 Turbo e Ryo Sakazaki em Fatal Fury Special com certeza elevaram o patamar no que se refere a personagens secretos. O Reptile, por exemplo, ele não era só um personagem escondido, ele era mais do que isso, ele era literalmente uma lenda urbana, que após algumas condições dentro do jogo, você teria que aplicar ainda 2 lutas perfeitas em uma condição específica, terminando com Fatality, para só então você ter acesso ao Ninja Verde. Falando assim parece fácil, mas coloque na conta o contexto da época, a divulgação da informação e principalmente a habilidade para acessar. Esse tipo de conteúdo literalmente fez o folclore dos jogos de luta, que nos anos 90 era rico, considerado por muitos uma das melhores décadas para o segmento. Diversas franquias surgindo e diversas outras aparecendo obrigaram as empresas a estar sempre inovando. Akuma, por exemplo, foi guardado às 7 chaves pela Capcom, tanto que ele aparece como cameo na animação de 1994, porque ele viria a ser um personagem secreto no jogo do mesmo ano. E a própria SNK testando o formato que viria a fazer com The King of Fighters, com o já citado Ryo Sakazaki em Fatal Fury Special e a aparição da Kunoichi mais famosa dos jogos de luta, Mai Shiranui, em Samurai Shadow. E no vídeo de hoje vamos destrinchar os personagens secretos da franquia The King of Fighters. Porém, vamos explorar de 1994 até 2002, que é considerado por muitos o ápice da franquia. A SNK não apenas colocou lutadores extras ali, ela criou literalmente um folclore de códigos complexos no fliperama e versões exclusivas para console. Uma coisa era certa: o segredo era a alma do jogo. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Silvino Júnior e esse aqui é o Central Fighters, canal 100% focado em jogos de luta. Eu quero te pedir para deixar o like nesse vídeo porque ele é muito importante. Se inscreva para não perder os próximos vídeos porque esse canal é novo e estamos aí na luta. Toda terça-feira tem torneio semanal, sempre com um jogo diferente, e quinta-feira é dia de podcast com as personalidades da FGC brasileira. Aproveita e deixa nos comentários também sugestões para os próximos vídeos. Nos acompanha nas nossas redes sociais e sem mais papo, vamos pro vídeo. Lançado em 1994, The King of Fighters 94 revolucionou os fighting games ao introduzir o sistema de lutas em trio, 3 contra 3, onde a estratégia de ordem dos lutadores era vital. O jogo serviu como um grandioso crossover da SNK, unindo estrelas de Fatal Fury e Art of Fighting, além de resgatar heróis de clássicos esquecidos, como Ikari Warriors e Psycho Soldier. Uma curiosidade marcante é que esta versão não permitia a edição livre de times. Você era obrigado a escolher trios fixos por países. Uma curiosidade acerca do sistema de países é que eles não representam, em sua totalidade, a nacionalidade dos lutadores. Acredita-se que tenha sido uma estratégia comercial, assim como foi usado em Street Fighter 2, para ajudar a difundir o jogo ao redor do mundo. Foi aqui que nasceu o protagonista Kyoko Sanagi, criado para ser o rosto da nova franquia, e o lendário vilão Rugal Bernstein, famoso por sua dificuldade absurda e por colecionar lutadores derrotados como estátuas de bronze. A recepção foi explosiva, que o título se transformou o que seria um projeto único em uma das séries anuais mais duradouras da história. Por se tratar do primeiro jogo,
ele não tinha conteúdo secreto nem personagens desbloqueáveis, mas, em 2004, ele recebeu o remake de 10 anos, o KOF 98 Reboot, para PlayStation 2, trazendo gráficos em alta resolução, edição de times que pela primeira vez permitia criar times customizados e chefes jogáveis, como Saicho Kusanagi e o próprio Rugal Bernstein. No ano seguinte, chega o seu sucessor, The King of Fighters 95, considerado como o primeiro capítulo da icônica saga Orochi, e trazendo a funcionalidade mais aguardada pelos fãs, o Team Edit, permitindo criar trios personalizados pela primeira vez. O jogo marcou a estreia histórica de Yori Yagami, o eterno rival de Kyo Kusanagi. O jogo é lembrado por sua dificuldade punitiva e pelo dano altíssimo dos golpes, onde um combo, bem encaixado, podia liquidar uma barra de vida inteira. E é nessa versão que a SNK inaugura o desbloqueio de personagens secretos. Nela, temos Saicho Kusanagi, como já dito, e Omega Rugal desbloqueáveis. No arcade, na tela de seleção de personagens, escolha a opção Yes para editar o seu time. Depois, segure o botão Start e faça a sequência cima B, direita C, esquerda A e baixo D. Feito isso, os dois personagens aparecerão já nas versões de console, de PlayStation e Saturn. Geralmente, eles já estão liberados, ou então você tem que usar o mesmo código do arcade. No ano seguinte chega The King of Fighters 96, considerado por muitos um divisor de águas da franquia em sua fase clássica. Os sprites e animações ganham uma fluidez maior, dando um dinamismo mais profundo para o sistema de combate. O título introduziu mecânicas essenciais, como o pulo curto e a esquiva com rolamento, que iriam definir para sempre a identidade da franquia. No enredo, a trama de Orochi ganhou mais profundidade, com a chegada de Chizuru Kagura e o icônico vilão Gonitz. Uma curiosidade histórica é a estreia de Leona Raiden, que substituiu seu pai adotivo, e Kazumi Todo, vindo diretamente de Art of Fighting 3, pela trilha sonora Arranged, considerada uma das melhores da SNK. Outro detalhe técnico é que esta versão foi a primeira a rodar perfeitamente no Sega Saturn, com o uso de cartuchos de expansão de memória. Apesar de alguns problemas de equilíbrio entre personagens, The King of Fighters 96 é lembrado pelo design elegante dos cenários. O jogo também existe uma característica muito marcante para os fãs da SNK, o time dos vilões, formado por Geese Howard, Wolfgang Krauser e Mr. Big. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo apontando as diferenças de lore das franquias da SNK, porque nessa versão é dito que Geese Howard está vivo, enquanto em paralelo em Fatal Fury ele é considerado como morto. E agora, com relação ao desbloqueio dos personagens, na versão de arcade, Chizuru e Gonitz não podem ser habilitados, enquanto no Sega Saturn e no PS1 existe o código, segurando Start, cima Y, direita A, esquerda X e baixo B, adaptando para o PS1 para os botões correspondentes. Uma curiosidade é que nessa versão, utilizando Kyo, Yori e Chizuru Kagura, você vê o real final de The King of Fighters 96, onde aparece pela primeira vez o time dos Tesouros Sagrados. Lançado em 1997, The King of Fighters 97 é o clímax épico da saga Orochi, sendo o jogo que consolidou a popularidade mundial e principalmente no Brasil do jogo. O título introduziu o sistema de escolhas entre dois estilos de luta, o Advanced, baseado em KOF 96, com barra de especial acumulável, e o Extra, o estilo clássico de 94, com barra carregável. No enredo, o torneio atinge um tom mais sombrio, com o despertar do sangue de Orochi em Yori e Leona, culminando na batalha final contra a entidade divina Orochi. Nessa versão, o jogo permitia habilitar versões Orochi de alguns personagens, como Yori e Leona, que se tornou lenda urbana, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os personagens sendo chamados de incorporados. O final do time dos Tesouros Sagrados, composto por Kyo, Yori e Chizuru, é considerado um dos momentos mais emocionantes de toda a franquia do jogo.
Ele também marcou a estreia do New Face Team, compostos por Yashiro, Chris e Shermie. E uma curiosidade é que eles roubam o convite do time dos esportes, lá de 94, que futuramente eles viriam se revelar como os Arautos de Orochi, os chamados Hakeshus. Nessa versão da franquia, ela é rica em personagens desbloqueáveis, como já dito, as versões Orochi dos personagens. Nos arcades, para selecionar Orochi Yuri, você precisa segurar Start e fazer o seguinte comando: esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita e apertar simultaneamente os botões A e C. Feito isso, a tela irá piscar e o personagem será selecionado na parte de baixo da tela. Já o código para Leona é feito da seguinte maneira: cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo e apertar simultaneamente os botões B e D. Já para o time Orochi, antes você precisa habilitar Yuri e Leona. Feito isso, mantenha o Start pressionado e faça o seguinte comando: cima, esquerda, baixo, direita, cima, baixo e apertar simultaneamente os botões B e C. Nas versões de console, o código é o mesmo, porém, existe um atalho na versão de PS1, que você apertando os gatilhos L1 mais R1 simultaneamente e desbloqueando um por um. E ainda nas versões de console, existe o lutador extra, o próprio Orochi, para compensar o downgrade do port das versões, principalmente no PlayStation 1. Nesses modos, você precisa antes liberar os outros personagens já citados. Aperte os botões de cima, os gatilhos L e R, de ambas as versões. Feito isso, o icônico boss da franquia aparecerá selecionável para você fazer aquele estrago. E agora, o considerado por muitos como um dos melhores jogos da franquia para jogar contra. O Dream Match definitivo The King of Fighters 98 é celebrado até hoje. Por não possuir uma história oficial, não canon, o jogo reuniu 38 lutadores, permitindo o retorno de mortos icônicos como Orochi Team e o vilão Omega Rugal. O sistema de jogo refinou os modos Advance e Extra, introduzindo uma mecânica de afetividade, onde seus personagens passavam barras de especial para aliados dependendo de sua relação na trama, como visto em The King of Fighters 97 também. Nesse jogo, diferente das versões anteriores, ele não possui personagens desbloqueáveis, porém, existem versões alternativas de alguns lutadores, que para selecioná-los, basta apenas segurar o botão de Start em cima dos seguintes lutadores: Kyo Kusanagi, que vem como uma versão do Kyo da 95, Terry Bogard, baseado em Real Bout Fatal Fury 2, Andy Bogard, também baseado em Real Bout 2, Joe Higashi, uma versão clássica de Fatal Fury 3, Mai Shiranui, baseado em Real Bout, Billy Kane, versão de Real Bout Special, Ryo Sakazaki, que é a versão de Art of Fighting 2, Robert Garcia, a versão de Art of Fighting 2, e Yuri Sakazaki, também na sua versão de Art of Fighting 2, e o time Orochi, Yashiro, Shermie e Chris. E Omega Rugal, sendo ele exclusivo das versões de console, tendo apenas a condição especial de ter terminado o modo arcade pelo menos uma vez. The King of Fighters 99 iniciou a saga Nestis, a sucessora da tão aclamada saga Orochi, introduzindo o novo protagonista, K-Dash, ou simplesmente K, e o revolucionário sistema de Strikers, onde um quarto personagem servia exclusivamente para suporte e combos. O enredo foca em clones e conspirações, o que justificou a ausência inicial de Kyo e Yuri, que se tornaram personagens desbloqueáveis via um código. Uma curiosidade marcante é a mudança da mecânica de esquiva para o Armor Mod e Counter Mod, permitindo estratégias defensivas ou ofensivas extremas, por um tempo limitado. Kyo e Yuri são os personagens secretos desse jogo. Para habilitá-los, você precisa de algumas condições especiais, como por exemplo, zerar com alguns personagens específicos para cada um dos dois, e fazer uma alta pontuação pré-determinada também para ambos os dois. No caso de Kyo, segure Start e faça o comando trás, frente, cima, trás, baixo, frente. Já no caso de Yuri, segure Start e faça frente, trás, cima, direita, baixo, esquerda. Nas versões de Dreamcast e PlayStation 2,
você consegue jogar com Crysalid em sua segunda forma. Mas antes, você precisa terminar o modo Team Play no nível de dificuldade máxima, ou acumular uma alta pontuação de Battle Ability. E se tratando da versão de Dreamcast em específico, ele possui os Extra Strikers, que são liberados jogando o modo Extra Striker. Nele, você consegue liberar Kyoko Kusanagi Special, Athena Azamiya Special, Goro Daimon, Ryuji Yamazaki, Billy Kane, Shizuru Kagura, Vanessa, Sete, Fio de Metal Slug, Gaitendo de Biruki-One, Sio Kirishima e Alfred de Real Bout Fatal Fury 2 The Newcomers. Com exceção de Vanessa e Sete, todos os Extra Strikers possuem a versão Dark e Justice, o que altera o seu modo de assistência. No ano de 2000, chega The King of Fighters 2000, um jogo que divide opiniões. Considerado por muitos um dos jogos mais bonitos da série clássica, que tem um rebalanceamento no sistema de Strikers. Esse jogo é o último capítulo produzido pela SNK clássica, antes de sua falência original, sendo considerado uma carta de despedida aos fãs da Era de Ouro. É nessa edição da franquia que tem a estreia de uma das personagens mais queridas da fanbase, Kula Diamond, uma humana modificada geneticamente pela organização Nestes. Ela aparece como um desafio no decorrer do jogo, porém é possível selecioná-la na versão arcade. Você precisa colocar o cursor sobre a whip e apertar o Start uma vez. Em seguida, mova o cursor para Vanessa e aperte Start também. Mova para 7 e aperte Start mais uma vez. Mova para a máxima, apertando Start. Mova para K, aperte o Start e em seguida, mova o ícone para a interrogação Random e aperte Start mais uma vez. Imediatamente, coloque o cursor para cima e depois para baixo. Feito corretamente, Kula aparecerá abaixo do ícone de interrogação. A versão de Dreamcast é mais generosa para quem joga sozinho. Basta apenas terminar o jogo no modo Team Play, uma única vez com qualquer time. Após os créditos, ela estará liberada abaixo do Random. Na versão caseira de PlayStation 2, Kula geralmente é liberada através do Party Mod. Você precisa derrotar 14 inimigos no modo Party Mod Survival, para que ela apareça permanentemente na tela de seleção. Mas o maior charme de The King of Fighters 2000 são as versões alternativas dos ajudantes que trazem personagens clássicos de outras franquias. O comando funciona tanto no arcade quanto nas versões de console. Na tela de seleção de Strikers, após escolher o seu time, coloque o cursor sobre o Another Striker, que é a segunda opção do Striker correspondente. Feito isso, faça o seguinte comando: cima, esquerda, 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 direita, direita, direita e para baixo. Feito isso, nós mudará para Maniac Striker. Esses Strikers, por mais que sejam muito fortes, alguns deles chegam a quebrar literalmente o jogo, ainda assim é um enorme fanservice que a SNK presenteou os jogadores. Como por exemplo, os Strikers Neo e Geo, que são mascotes da revista Neo Geo Freak, a cosplayer Kyoko, que é uma fã vestida de Kyo, Brian Butler, Luke Glauber, Heavy D, originalmente USA Sports Team de 94, exclusivo de PS2. Lançado em 2001, The King of Fighters 2001 encerra a saga Nestes em meio a uma transição conturbada, sendo desenvolvida pela coreana Elif após a falência da SNK original. O jogo é lembrado por sua mudança drástica no estilo visual e pela introdução do sistema Tactical Strike, que permitiu ao jogador escolher livremente entre ter até 3 ajudantes ou lutar apenas com um personagem fortalecido. No enredo, o foco é a queda definitiva da organização Nestes, culminando na batalha espacial contra os vilões Zero e o Divinal Ignis. Embora criticada pelos cenários, jogabilidade, character design e sons menos polidos, a edição trouxe personagens marcantes, como K9999 ou para os íntimos K49, que foi inspirado diretamente em Tetsu, da aclamada obra Akira, Angel, ou para muitos Angel, e a estreia de Mai Li. Na versão de arcade, não existem personagens desbloqueáveis, apenas nas versões de console. No Dreamcast, basta apenas vencer o jogo
no modo Team Play para liberar o Zero. Vença novamente com uma pontuação maior para liberar o Deus Ignis. No PlayStation 2, você deve jogar o modo Party Mode, que é o Sobrevivência. Derrote 150 inimigos para Zero e 200 inimigos para o Ignis. E ainda no PlayStation 2, existem Extra Strikes exclusivos que você consegue liberar avançando no Party Mode, que são eles Chrysalid, Glaugan e Ron, geralmente desbloqueando entre 10 a 50 vitórias. E agora, para fechar a nossa lista, a queridinha do público, principalmente brasileiro, The King of Fighters 2002, Challenge the Ultimate Battle, ou por muitos conhecida como The King of Fighters 2002 Vanilla. Ela é o segundo Dream Match da franquia, ignorando a cronologia para reunir os melhores personagens da saga Orochi e Nestis. O jogo abandonou o polêmico sistema de strikers, retornando ao clássico combate 3 contra 3, o que tornou um favorito imediato nos fliperamas. A grande inovação mecânica foi o BC Mod, Max Mode, que permitia cancelar golpes em sequência para combos devastadores, além da introdução do HSDM, Hidden Super Desire Motors, os famosos especiais secretos, que só podiam ser ativados com pouca vida. No enredo, que não é canônico, o vilão Omega Rugal retorna como mestre de cerimônias em sua imensa base naval. Uma curiosidade marcante é a presença de K-49, que devido a problemas de direitos autorais por sua semelhança com Tetsuya Akira, nunca mais voltou em versões originais posteriores. E nesse fechamento de ciclo, não poderia faltar essa mecânica tão criativa que a SNK imprimiu na franquia ao longo dos anos, trazendo consigo os personagens clássicos do Orochi Team e Astro, Sherm e Chris. Para selecioná-los, basta apenas segurar o botão Start sobre qualquer um dos três. Feito isso, o retrato mudará para a versão Orochi instantaneamente. E o estreante da série, o Kusanagi, que é um Kyo ao estilo 94-95. Para habilitá-lo, você precisa colocar o cursor sobre Kyo e fazer a seguinte sequência: cima, baixo, direita, esquerda, baixo, cima, esquerda, direita. Feito isso, o ícone de Kyo mudará para a versão de olhos vermelhos uniforme clássico. As versões de console trouxeram lutadores que haviam ficado de fora do elenco, como Omega Rugal, que para habilitá-lo, você precisa terminar o modo Team Play. Feito isso, ele aparecerá no painel preto vazio, e os aclamados Shingo e King, que estão presentes tanto no Dreamcast quanto no PlayStation 2. Eles são liberados no modo Single Player para Shingo e modo Team Play para King, ou vencendo desafios específicos no Challenge Mod. Já nas versões de PlayStation 2 e Xbox original, existem mais 3 personagens exclusivos, que são Gizzy Howard, Iori na sua versão Orochi e Guanitz, o chefão da The King of Fighters 96. Para habilitá-los, você também precisa completar algumas missões dentro do Challenge Mode. E essa foi a lista do Central Fighters dos personagens secretos da franquia The King of Fighters em sua era clássica. Deixe nos comentários aí o que você achou do vídeo, se faltou alguém, se você incluiria mais alguma coisa, qual é a sua opinião sobre os jogos. Diz também aí se você quer que eu faça uma dos jogos posteriores a The King of Fighters 2002. Na minha opinião, eu acho que as empresas deveriam voltar com essa prática de incluir personagens secretos desbloqueáveis por código. Podemos ver recentemente o evento Floyd, que aconteceu em Mortal Kombat 1, que parou a internet, todo mundo compartilhando os segredos, e isso é uma coisa legal, uma coisa construtiva de unir a comunidade. Então fica aí o meu recado para as empresas, que elas investam mais nesses segredos dos jogos, que é algo que é muito interessante e muito criativo. Se você gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreve para não perder os próximos. Diz no comentário aí quais são os próximos vídeos que você quer ver aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo.